Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou Ifalabatô Faoromimó Olufon, Babalaô, sacerdote de Umbanda e de Quimbanda. E hoje estamos aqui para falar sobre os espíritos vagantes. E vamos conhecer um pouco desses espíritos, o que acontece com eles após o desencarne, após a sua morte. Então nós precisamos conhecer todos esses espíritos, esses espíritos, espíritos malignos, espíritos vagantes, né? E outros tipos de espíritos que fazem parte dos espíritos indesejáveis. Esses espíritos são mais comuns em nosso plano material. Muitos médios sensíveis e clarividentes os veem e até ajudam a compreender a morte, ou orientam para algum lugar onde conseguirão tal ajuda. Esses espíritos surgem no momento que o desencarne acontece por alguma deficiência da sua glândula pineal. Eles não conseguem acessar o campo da expiação e por isso não conseguem ter sensação da morte. Acontece também em muitos acidentes, quando a pessoa ela desencarna de uma forma que não estava esperada, né? De uma forma acidental. Então, muitos acidentes de carro ou mortes prematuras, né? Assassinatos. Então, esses espíritos não estavam esperando por isso. Então, nesse momento, eles entendem que ainda estão vivos e aquilo para ele é como se fosse um sonho. Ele não consegue entender que o corpo físico dele morreu, que ele já não está mais no plano material. Por isso que eles são chamados de vagantes. Muitas vezes, esses espíritos, eles acham que não morreram, continuam tentando voltar para suas casas, fazer as suas atividades que era de costume, como trabalhar, encontrar com os amigos, né? E eles não conseguem. E eles não conseguem voltar para sua casa. Só então eles vão compreender que eles não estão mais no plano material, que eles morreram. Só nesse momento é que eles vão entender a morte. Porque toda vez que ele tenta voltar às suas atividades que ele tinha normalmente, de trabalhar, de ter a sua casa, de ter os seus amigos, né? Todas essas atividades ele tentam fazer. E aí eles não conseguem. Só então eles percebem que realmente eles não estão mais no plano material. E esse espírito, com o passar do tempo, eles vão enfraquecendo, vão perdendo energia. As entidades mais elevadas, elas tentam até ajudá-los, porém sem êxito. Por quê? Porque eles não veem, eles não entendem que eles já morreram. Por isso eles ficam num estado de vagante. Então, quando eles começam a enfraquecer, porque ele não tem mais alimento, ele não tem mais bebida, ele não faz mais as suas necessidades. Então ele entra em desespero. E com isso ele vai enfraquecendo. E aí passam
para essa situação de vagantes. Ficam vagando de um lado para o outro. Eles não são um espírito ruim, até porque eles não sabem da sua morte. Eles não entenderam ainda a sua morte. Eles começam a enfraquecer e perder vibração, sendo quase imperceptíveis aos espíritos adiantados. Eles procuram ajuda nas igrejas, templos e médios que vêm na rua. Eles não têm a má intenção e podem ser ajudados facilmente, mas sua condição pode mudar, desde que ele não encontre um espírito, um quiumba, um espírito que sabe transitar no mundo material sem perder as suas energias. Como no mundo material você necessita de alimentação, você necessita de água, você necessita das suas necessidades. Então esse espírito ele não sabe como fazer isso. E se ele encontra um quiumba pela frente, que sabe como obter energia sem passar para o plano espiritual e permanecer no plano material, se alimentando e mantendo a sua energia para que ele possa permanecer nesse plano. Então esses espíritos eles passam a vagar por aí, mas sem maldade. Podem ser ajudados? Podem. Como já falei, aquele médio vidente, clarividente, ele pode ajudar esses espíritos a entender o desencarne, a entender a morte e ajudá-lo a fazer a sua passagem para o plano espiritual. E aí é quando nós falamos de passagem do plano material para o plano espiritual. Porque se ele permanece no plano material, ele tem essas necessidades de alimentação, de comida, de bebida, de respirar. As suas necessidades fisiológicas, ele tem ainda essa sensação. E ele precisa disso para se manter no plano material. E nós vamos ver mais à frente em outros tipos de espíritos indesejáveis, como isso acontece. Por enquanto, nesse vídeo, nós falamos de espíritos vagantes, que são aqueles espíritos que não estavam esperando para a morte e de repente morrem num acidente, né? Principalmente nesses casos. Então, eles passam a condição de vagantes e vão perdendo energia. Em outras categorias de espíritos, nós vamos ver como esses espíritos vagantes, eles conseguem permanecer no plano material, sem precisar passar pelo espiritual e se alimentando, bebendo e comendo, para manter a sua energia neste plano. Eu espero ter esclarecido sobre essa qualidade, esse tipo de espírito vagante, e durante essa série dos espíritos indesejáveis, nós vamos conhecer outros tipos que nós já citamos no vídeo anterior. Então, até o nosso próximo encontro com um novo vídeo, falando sobre os vultos, que é um outro tipo de espíritos indesejáveis, os vultos. Então, aguardem para dar continuidade e você aprender mais sobre os espíritos indesejáveis. E assim, a gente tem um melhor conhecimento para podermos falar sobre espíritos, para poder entender o mundo espiritual e o mundo material, aonde esses espíritos vivem. Então, aguardem o próximo vídeo, que vamos falar sobre vulto. Até o nosso próximo encontro.